mais aprofundada. A gente revê alguns conceitos assim nesse segundo curso e aprofunda, né? E adquire uma linguagem técnica, que é uma ferramenta assim para a gente poder também ler e estudar os livros dos cabalistas, que é escrito nessa linguagem técnica. Então, se a gente não tiver, né, os conceitos mais técnicos, fica difícil ou impossível, vamos dizer assim, entender o que eles estão querendo passar, né? E então hoje a gente está falando do último capítulo do livro-texto, que, como eu tinha dito a vocês na primeira parte dele, é um capítulo escrito para o pessoal de Israel mesmo, porque esse livro foi escrito lá em Israel para alunos lá de Israel. Então, eles falam nós, né? Eles estão se referindo a eles lá em Israel, né? Quando eles falam nós, né? Não somos nós aqui, porque estão dizendo como é que Israel, né, se coloca em relação, simbolicamente, né, em relação ao mundo. O papel de Israel no mundo. A gente vai continuar vendo isso aqui hoje diretamente, então, para a gente não perder assim tempo, vamos começar rápido com isso. Então, fazendo aqui uma pequena revisão, né, desse dia do que a gente tinha visto, nós tínhamos falado que o desejo de receber, qualquer um, inclusive no próprio homem, né, na internalidade, né, do homem, os nossos desejos de receber, eles podem ser divididos em dois tipos, né? Um tipo assim mais perto da qualidade de doação, alguns desejos mais dativos, né? E outros mais receptivos. Então, é como se a gente tivesse, né, uma divisão e alguns desejos aqui fossem mais perto da recepção e outros desejos mais perto da doação, esses que estão acima. Esses que são da doação, a gente disse, eles estão mais próximos, né, da natureza da luz, né? A luz que está aqui fora desse cli, né, desse grande desejo, a luz está sempre associada, né, com a qualidade de doação. Então, essa parte aqui em doação, que a gente acabou também simbolicamente associando com Israel, eles estão mais próximos dessa natureza da luz, mais próximos da doação, são desejos mais dativos do que os desejos de recepção, né, que estão nessa parte do desejo de receber, que a gente chama de desejos mais densos, né? Desejos, não vou dizer maiores, a gente costuma falar mais espessos, né? Que é a palavra traduzida de aviute. São desejos com mais aviute, com mais densidade. No caso de pessoas, né, com desejo de receber, como está escrito aqui, essas pessoas se sentem menos atraídas à correção, né? São desejos que estão mais ligados à qualidade de recepção, né? Que estão sendo chamados simbolicamente de nações do mundo. Enquanto que em pessoas, por exemplo, que têm desejos na parte de doação, né, desejos aqui, dos quais a gente até faz referência àquele desejo especial chamado ponto no coração, que a gente já falou, é um desejo bem próximo da doação, né? Um desejo, se aqui fosse uma escala, né? Recepção aqui embaixo, né? E doação lá em cima, ele está lá bem perto da doação. Então, essas pessoas aonde se desperta esse ponto no coração, esse desejo, né, perto da doação, elas são mais atraídas, né, para a correção, porque elas estão perto da doação. São desejos mais fáceis, né, de serem corrigidos, esses desejos de doação. Nós dissemos isso. Dissemos também que nas pessoas esses desejos também eles estão misturados, né? A separação, é claro, entre desejos que são de doação e desejos de recepção não é uma linha assim reta, né? É um negócio, né, meio difuso, né? Tem desejo de doação lá, mais recepção. E, além disso, esses desejos se misturam, ou seja, há desejos de doação
que se misturam com o desejo de recepção aqui embaixo. Então, a gente representa isso dessa forma, que essas formas de doação e recepção, elas se mesclam, né, se misturam entre si, de forma tal que desejos, né, de doação, eles se misturam com desejos de recepção. Então, por exemplo, caso número um, né, um desejo de doação se mistura com um desejo de recepção. Aliás, isso aqui não é um, isso aqui é o 3. Eu botei um aqui, mas aqui está 3. Ah, não, o 3 está aqui no finalzinho. Por isso aqui é que não está errado, não. É que eu aqui olhei ele de cima. Do tipo 3 é um tipo em que desejos de Israel, né, se misturam com desejos de nações do mundo. Ou seja, Israel, simbolizando doação, né, está em ou misturado com desejos tipo nação do mundo, que são desejos de recepção. Nesse caso aqui. Então, existem desejos de doação pura, né, que são desejos aqui chamados de Israel, e existem desejos de recepção pura, né, que são nações do mundo que a gente está associando com a recepção pura. Né? E a mistura dos dois, né? Doação em recepção e recepção em doação. Esses desejos eles se misturam. Avançando no nosso livro-texto, no nosso capítulo, vamos falar dos propósitos da criação. A gente, aproveitando para fazer uma revisão daquela cosmogonia inicial, do plano da criação, do pensamento da criação, vocês se lembram que a gente começou lá com o Atzmutor, lá com o seu eu, está aqui em cima, né? A sua essência, Atzmutor, a luz simples que permeava toda a realidade, da qual se emanou um chamado pensamento da criação, que era um pensamento de beneficiar, criar um criado, né, e beneficiar esses criados. Então, do pensamento da criação, a gente pode dizer que houve dois objetivos, né? Primeiro, criar uma criação e preencher essa criação com abundância, e, em segundo lugar, tornar essa criação da forma que ele era. Então, aqui estão ditos propósitos, né, do Criador em relação à criatura, que é o próprio pensamento da criação. Um era beneficiar a criatura, né, preencher a gente com abundância, preencher com prazer e alegria, mais especificamente, que é o que o desejo de receber sente quando é preenchido com luz, prazer e alegria. E o segundo objetivo, nos tornar como ele é, porque essa é a melhor abundância que ele poderia dar para nós, como está escrito aqui, né, o maior bem, abundância que o Criador poderia dar à criação é ele mesmo. Então, ser ele mesmo significa ele nos tornar, né, como ele é. Isso é chamado de correção da criação, dentro do que nós estamos dizendo aqui. Enquanto que beneficiar a criatura é chamado, no livro-texto, né, leva essa nomenclatura, meta da criação. Então, são, como é dito aqui, duas tendências que são diferentes, né, mas elas se complementam, né, no plano da criação. E todas duas, elas existem no desejo. E a gente vai mostrar isso agora, que ambas as tendências existem no desejo. Vamos recorrer a uma figura do livro, que é o diagrama número 9. O diagrama número 9 ele está desenhando aqui um desejo. Aí esse desejo tem uma parte que é aquela parte mais ligada na recepção. É isso? Vou botar em letra maiúscula aqui. Mais ligada na recepção. E tem uma outra parte, como a gente está dividindo aqui,
né, mais ligada à doação, ou seja, mais próxima, né, da doação. A gente tem dito associado esses desejos próprios à doação como Israel, né, simbolicamente, chamamos esses desejos mais sutis, em oposição aos desejos de recepção, que estão aqui embaixo, que são desejos mais densos, como a gente diz, com mais aviute, né, para lembrar aquela palavra técnica. E esses desejos de recepção associados, né, com esse nome de nações do mundo, né, simbolicamente. Nós dissemos que esses desejos de recepção eles estão mais associados com a questão, com o propósito da criação de preencher a criação com abundância, porque se é para preencher, precisa de uma recepção, não é isso? Se é para preencher a criação com abundância, quanto mais força de recepção, vamos dizer, tiver, que é essa parte, né, toda aqui de baixo, é melhor. Então, eles estão associados com preencher a criação com abundância, que a gente está chamando, quer dizer, o livro-texto está chamando de meta da criação. Enquanto que a parte superior, né, os desejos, né, de doação, mais próximos da doação, eles estão mais associados com tornar a criatura como ele é, porque eles estão associados com a revelação do Criador, né? Estão associados com corrigir essa criação. Corrigir com o quê? Dar à criação, ao desejo, a qualidade de doação, que é a qualidade do Criador. Tornar a criatura como ele é. Como é que ele é? Ele é doador, não é isso? Então, os desejos, né, de doação, nessa parte aqui superior, né, eles estão mais próximos de satisfazer esse propósito, que é tornar a criatura como ele é, ou seja, a correção da criatura. Isso é apenas a nomenclatura, né, que eles estão dando. Então, continuando, esses desejos, por exemplo, ligados aqui à recepção, da parte de baixo, eles são aqueles desejos iniciais quando a gente desenvolveu aquele nosso evolução dos desejos. Vou botar aqui em maior, vocês se lembram? Então, a gente tinha desejos que começavam por desejos, né, básicos de comida, abrigo, sexo, família, evoluía, né, para dinheiro, depois para honra, status, poder, no fim por conhecimento, a pessoa adquirir sabedoria, etc. Esses quatro níveis estão mais ligados aqui ao que a gente chamou de corporalidade. É isso? Então, voltando aqui ao desenho que a gente tinha, são esses desejos, né, chamados desejos nações do mundo, ou desejos, né, desejos mais densos, ligados mais à recepção, aqueles desejos, né, pela sobrevivência, segurança, depois dinheiro, riqueza, poder, status, conhecimento, né? Essa parte dos desejos aqui da corporalidade. Enquanto que os desejos por espiritualidade, voltando aqui ao que nós tínhamos dito, né, essa parte, né, dos desejos, né, por espiritualidade, né, estão ligados exatamente não à corporalidade, mas àquilo que a gente está chamando, né, de espiritualidade superior. No nosso contexto aqui, estão ligados esses desejos aqui, né, por espiritualidade, onde já se nasceu o ponto no coração, etc., estão mais ligados aqui com os desejos, né, de doação, né, mais próximos, né, ao Criador, o ponto no coração, né, como um deles aqui, e estão ligados à correção da criação. Certo? E aí a gente podia se perguntar qual que é o mais importante? Esses desejos por doação ou esses desejos por recepção?
A resposta é que nós precisamos dos dois, né? Eles são complementares. Isso é equivalente ao que a gente tem falado sempre sobre linha esquerda e linha direita, né? A linha da doação, a linha da recepção, né? A linha onde aparecem as coisas negativas, né? Que a gente tem usado essa figura. E a gente viu que a gente precisa sempre dos dois, né? Aquilo que aparece aqui no nosso desejo de receber do lado esquerdo, né? O nosso desejo de receber, que está aqui, às vezes aparece como uma perturbação, uma coisa amarga, uma coisa negativa, um mal, etc. A gente precisa disso para poder trabalhar com o outro lado, o lado da misericórdia, o lado, né, da doação, do amor, e construir juntos, né, transcender esse lado negativo, aquela famosa linha do meio. A gente precisa dos dois, né? Não tem um mais importante, né, que o outro. Não é esse o caso. O nosso pontinho no coração, né, que está, né, desenhado aqui, ele algo aqui que a gente pode dizer a respeito dele é que ele existe dentro de nós, se a gente aproveitar aqui aquela lei de equivalência de forma. Esse ponto no coração, ele, por exemplo, ele estaria aqui próximo no ser criado, que está aqui do lado esquerdo, né? Vamos chamar isso aqui, né, de lado esquerdo para a gente facilitar, e aqui o lado direito, né, o lado da doação, o lado que o Criador está. Nosso pontinho no coração está aqui pertinho, né, do lado do Criador, né, do lado da doação. E, na verdade, ele é um desejo que já está preparado, que, na verdade, ele não está só dentro de nós, ele já está aqui nessa situação número 2. Ele já tem contato com a doação, porque o ponto no coração é um desejo já corrigido, é um desejo, né, corrigido, né, com uma intenção de doação, ele já é um desejo de doação. Então, ele está aqui, né, já em contato com o Criador. Eventualmente, como a gente vai ver, logo a seguir, vai haver uma estratégia aqui de misturar desejos de doação, esse ponto no coração talvez sendo o primeiro deles, com o entorno, né, desse desejo que já está corrigido. E essa doação aqui, tipo assim como por osmose, né, influencia outros desejos menos doadores, ainda receptivos, né? E essa essa influência ela vai aumentando à medida em que a gente vai, digamos, ela começa aqui pequenininha e ela vai aumentando, vai se ampliando à medida em que esses desejos de recepção vão sendo corrigidos, até que, né, no final dos tempos, vamos dizer assim, né, esses desejos, né, do lado esquerdo, né, eles acabam se unificando com os desejos do lado do Criador, porque eles se tornam semelhantes, né? Essa é a lei de equivalência de forma, que diz que desejos que têm a mesma qualidade, eles se aproximam. E se os desejos forem exatamente iguais, eles se unificam, que é o caso representado aqui, onde a gente tem, né, os desejos, né, de recepção corrigidos se unificando com os desejos, né, de doação, né, que representam aqui o Criador. Então, isso é chamado de unidade, né, unificação, é chamado de adesão, né, ao Criador. Tem aquela palavra técnica também que a gente já falou, dvekut com o Criador. E isso é a correção final, né? É o chamado, como a gente já mencionou também, o tal Gmar Tikkun. Tikkun é correção, né? Gmar é o grande ou o final, correção final. A perfeição final, fim da correção. Essa situação. Ok. Bom, a gente está andando assim mais depressa, para a gente tiver tempo, né, de terminar e fazer algumas
perguntas também ao final. Vocês já sabem, né? Qualquer coisa, abra o microfone aí, perguntem, escrevam. Vamos continuar, então, falar disso que a gente disse, essa estratégia de misturar desejos para que os desejos se corrijam. O que significa isso? Esse desejo denso, né, esses desejos que, no total dos nossos desejos, eles estão aqui mais, né, do lado da recepção, são menos, né, dativos, eles são mais densos, com mais aviúti, né, como a gente tinha dito, eles são impossíveis de corrigir, porque a gente disse, o desejo de receber é de receber, né? Ele é completamente contrário à qualidade da doação, né? O desejo de recepção é oposto, né? Quando a gente fala que ele está no lado esquerdo, não está dando para escrever aqui direito, está oposto completamente ao desejo de doação, a própria doação, que está do lado direito. Tem aqui uma oposição total. Embora a gente saiba, quando eles surgem, é uma oposição complementar. Né? Um está ligado no outro. É como aquela barra de ferro, né? Um halter. São complementares. Então, a técnica, ou a estratégia, melhor dizendo, é a seguinte, como está escrito aqui: para corrigir esse desejo de receber denso, é necessário introduzir nele alguma centelha, uma partezinha de doação. E por meio dessa recepção misturada com doação, a gente já desenhou isso assim, essa recepção, né, negativa, vamos dizer, ela se mistura, né, com uma doação positiva, e esse conjunto aqui, ele acaba sendo, um desejo de receber para doar. E isso aqui tem uma forma de doação. Receber para doar tem uma forma de doação. Então, se a gente introduzir doação na recepção, centelhas de doação, essas centelhas que já são corrigidas, elas ajudam a corrigir os desejos densos também. É o que está escrito aqui. Então, por isso é importante aquela questão da mistura, da mescla, né, que a gente falou, aquela estratégia. A gente existem desejos mais puros, o ponto do coração aqui em cima, mas qualquer desejo aqui, né? Os desejos mais puros, eles, de alguma forma, eles se misturam com desejos mais densos aqui embaixo. Então, a estratégia é, primeiro, a gente corrige o desejo mais fácil de ser corrigido, que é o desejo de doação, né? Toda essa parte aqui, quanto mais para cima, mais próximo da doação. Então, esses desejos aqui, eles são mais fáceis, né, de serem corrigidos, estão pertinho aqui da doação. Enquanto que esses desejos aqui, está vermelho aqui embaixo, né, esses aqui estão mais perto da recepção, né? Então, são mais difíceis de serem corrigidos. Então, primeiro, é claro, a gente corrige esses desejos, né, que são mais puros, né, mais em doação, mais Israel, né, como ele está dizendo na nossa nomenclatura, e o processo de misturar, de mesclar, é o processo da quebra, aquela quebra de Adão Rishon. E com essa quebra eles vão se misturar, vão se mesclar com desejos mais densos. Então, essa quebra é aquela questão que a gente já estudou lá quando estudamos mundos e almas, que aqui no mundo de Atzilut, nessa altura, foi criada um Partsuf especial, né, chamada Alma de Adão Rishon, uma estrutura já toda conectada em doação, né, com seus desejos já todos corrigidos, e que propositalmente, né, o plano da criação, o Criador veio e quebrou, né, de propósito,
que é a história do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, da queda do paraíso, e essa quebra ela trouxe desejos aqui para o nosso mundo. E chispas, né, dessas centelhas de doação caíram aqui no nosso mundo, especificamente algumas delas os famosos pontos no coração, que existem em todos nós. Em alguns de nós, essa parte já está mais desperta. Quando se desperta a espiritualidade na gente, os pontos no coração são os responsáveis, né, por essa ação. Então, esse processo de quebra é idêntico a esse processo de mistura, né, de mescla. Estamos falando da mesma coisa, uma outra formalização. A gente tem, no final dessa mistura, dessa mescla, a gente tem desejos chamados de Israel, que são desejos de doação, misturado com desejos de nações do mundo, que são desejos de recepção pura. E as outras duas modalidades, que doação, né, misturada, ou melhor, aqui é o contrário, né, recepção misturada com doação, e aqui, nesse caso, né, doação misturada com recepção. Então, a gente vai ver que em 3 desses casos, a gente tem centelhas de doação misturadas com recepção. Esse caso aqui é doação pura, né? Já é doação, já fácil de corrigir. Nesses outros casos, a gente tem um pouco de doação, né, misturado com recepção. Só esse último caso aqui, que é recepção pura, que são os desejos mais densos de todos, são esses desejos, né, vamos dizer, que estão aqui, bem no finalzinho, recepção pura, difíceis de corrigir, muito mais difíceis de corrigir do que todos esses outros, né, que estão aqui em cima, que vão ser corrigidos também, mas a gente vai estudar no próximo curso, lá no finalzinho de tudo, ok? Alguma dúvida, amigos? Algum problema? Não? Então, esse último capítulo aqui é algo, como eu tinha dito, assim, muito relativo ao pessoal de Israel mesmo, né? Esse último capítulo foi escrito para eles, especialmente essa questão aqui da história do povo de Israel, que é assim o próximo tópico aqui, né, do nosso livro-texto. Segundo a sabedoria da Kabbalah, assim, como é que essa questão de desejos, né, de doação, chamados de Israel, e desejos mais ligados à recepção, eles se manifestam, né, no mundo das formas. Então, a gente diz que a gente, como tem dito, né, a gente corrige primeiro os desejos mais puros. Então, primeiro, a gente corrigiria os desejos de doação, chamado de Israel, e depois os desejos de recepção, chamados de nações do mundo. A gente tem dito, né, pela lei de raiz e ramos, que tudo que acontece aqui, na nossa percepção da realidade, que a gente chama de mundo material, né, no nosso mundo, que a gente chama, tem uma raiz espiritual. Na verdade, a sabedoria diz que tudo é espiritual. O que realmente existe é espiritual. E o que a gente vê aqui, como percepção da realidade do nosso mundo, é uma manifestação dessa espiritualidade dos mundos superiores. Então, em termos de raízes e ramos, a gente diz que a raiz espiritual do povo de Israel é essa parte, né, do desejo mais puro, dos desejos mais próximos, né, da própria natureza da luz, que é a doação. E os desejos, a raiz espiritual, né, desses desejos de recepção, né, chamado de nações do mundo, são também os desejos de receber, né, na parte espiritual. Então,
a, segundo essa lei de raízes e ramos, né, a história contada, né, na Bíblia, né, do povo de Israel é considerado ser um processo de preparação para a humanidade como um todo, que é necessário para a correção de todo mundo. É um processo, né, de 6.000 anos, né, vamos dizer assim. Né? E isso é necessário para implementar esse plano da criação. Então, simbolicamente, por exemplo, essa questão da mescla, da mistura, é associado, por exemplo, com no mundo dos ramos, né, na materialidade, né, do nosso mundo, o povo de Israel, né, materialmente, ele sai, por exemplo, para um exílio, né, por exemplo, na diáspora romana, e se mistura com as nações do mundo. Né? Isso aconteceu lá no ano primeiro aí da nossa era comum, né, quando os romanos lá destruíram Israel, todo mundo fugiu e se misturaram em vários eventos, né, com as nações do mundo. Houve também a saída para a Babilônia, onde as 10 tribos de Israel, né, estão aí misturadas com as nações do mundo, segundo consta, etc. Então, se esse estudo que a gente está dizendo, né, que estamos entendendo que desejos de doação, né, chamados de Israel, têm que se misturar com desejos de recepção, chamados de nações do mundo, se na espiritualidade isso precisa acontecer, né, para que haja uma centelha de doação, né, preenchendo aqui um desejo de recepção, para salvar esse desejo de recepção, né, com a qualidade de doação. Se isso acontece, né, na espiritualidade, como a gente tem acabado de estudar, também na manifestação dessa espiritualidade no mundo material, isso tem que acontecer da mesma forma. Então, eu acredito que, da mesma forma, isso acontece no mundo material. Isso que acontece no mundo espiritual, de que é necessário que centelhas de doação se misturem com desejos de recepção para que essa recepção é, tenha uma certa influência da doação para poder se transformar, né, numa recepção para a doação. Então, é como dito aqui, tal como acontece no espiritual, também acontece no material, como não podia deixar de ser. O que acontece no espiritual, no mundo das raízes, tem que se manifestar no mundo dos ramos. Né? O mundo das raízes é sempre a causa, né, de efeitos, né, que se manifestam aqui no mundo dos ramos, como a gente tem estudado. Ok? Então, essa é uma interpretação, né, do, da espiritualidade, vamos dizer assim, da origem, né, do povo de Israel. A gente pode, né, ver isso com um pouquinho mais de detalhe, que é chamado aí as fases principais, né, na história, né, desse desenvolvimento, né, do povo de Israel. Né? O que começa isso? Começa lá com Abraão, né, o pai, o patriarca. Começa lá na Babilônia. Começa na Babilônia. Aqui é o quê? Tipo uns 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, Abraão, lá na Babilônia, era lá um beduíno, né? Morava lá em Ur. Ele descobriu um método para transcender esse ego e unir as pessoas em doação. Formou um grupo, né, de gente que acreditava nisso também e saiu desse ego. Né? Simbolicamente, eles saíram do ego, abandonaram essa Babilônia, né, e foram para um outro espaço. Logo depois, como é dito, um novo nível de ego, né, se revela. E aí, simbolicamente, esse povo de Israel, que era aquele grupo, né, que Abraão levou, descende ao Egito.
no Egito vai acontecer outro período chamado de exílio, né? Lá, Moisés recebe a Torá, né, que a Bíblia, o Pentateuco nosso, né, que é um sistema de correção, sistema de conselho, né, de correção, contando toda essa história. E depois de um período aí que o pessoal conta aí de alguns historiadores, 200 e poucos anos, outros até quase 400 anos aí, um certo período aí de exílio no Egito, parece Moisés e que consegue trazer de volta, ou tirar, né, do Egito, que representa esse ego, o povo de Israel. E aí ele regressa, né, a que vai ser chamada a Terra de Israel. A Terra de Israel é uma terra já mais de doação, né? Estamos falando de Israel. E esse foi um período, né, do primeiro exílio, né? Então, se a gente olhar para um timeline, né, para uma sequência temporal, aproveitei esse desenho que achei em qualquer lugar. A gente está falando aqui do nascimento de Abraão, por exemplo, naquela hipótese aí de uns 4.000 anos atrás, mais ou menos, né, antes de Cristo, antes da Era Comum, e um período, né, de exílio, né, que assim que os filhos, né, de Jacó, né, migram todas as tribos lá para o Egito e vivem lá durante esses 200 ou até quase 400 anos, chamado de período de exílio, e Moisés, né, que nasce aqui um pouco antes, né, como está dito aqui, vai tirar esse pessoal, o povo todo. A gente podia assistir um vídeo agora do Ravi falando com esse título, Sentindo-se no Exílio. Ele não está falando, né, de uma história literal. Ele está falando de processos internos. Ele vai falar, né, de processos internos, né, que estão acontecendo, né, no nosso interior. Então, a gente vai assistir esse vídeo aqui. Eu vou passar ele aqui em tela cheia para a gente assistir. Deixa eu preparar ele aqui. Sentindo-se em exílio. Eu vou colocar também legendas para a gente acompanhar, porque ele está em hebraico. Sentindo-se em exílio. E vou compartilhar aqui de uma forma diferente. Vou compartilhar em tela cheia. Deixa eu ver se eu coloquei o som, que às vezes a gente esquece de compartilhar com o som. Sim, eu tinha colocado antes. Então, vamos assistir o Ravi falando sobre exílio e vamos pensar que isso são coisas internas, né? São coisas simbólicas, né? Pessoal, como a gente estudou em percepção da realidade, tudo é espiritual e toda a percepção de tudo, da realidade completa, é feita no interior do homem. Somos nós que representamos a realidade. Então, nós estamos falando nesse contexto, sempre. Sempre. Som. Doesn't mean that many two-legged beasts are roaming Earth. Exile means that a person who receives a point in the heart, an awakening. This sting in his heart brings him to a state where he studies, he's in a group, and then he finds himself in exile from bestowal, from spirituality. Then it means that he is in exile, because we're talking with respect to the creature, with respect to man who determines it this way. Therefore, he says, who's in exile? He who engages in Torah and mitzvot, lo lishma,
he feels that he does everything for himself, Torah and mitzvot, meaning that he wants to correct himself. Because a mitzvah means that he corrects each and every one of his 613 desires of the soul by the reforming light, which is called Torah. If a person really feels and determines that he needs spirituality, then to the extent of the suffering, of the deficiency, that he regrets the lack of his bestowal, it means that he feels the exile. Vamos assistir de novo, amigos? A gente Exile. tem tempo. Opa. Exile doesn't mean that many two-legged beasts are roaming Earth. Exile means that a person who receives a point in the heart, an awakening, this sting in his heart brings him to a state where he studies, he's in a group, and then he finds himself in exile from bestowal, from spirituality. Then it means that he is in exile, because we're talking with respect to the creature, with respect to man who determines it this way. Therefore, he says, who's in exile? He who engages in Torah and mitzvot, lo lishma. He feels that he does everything for himself, Torah and mitzvot, meaning that he wants to correct himself. Because a mitzvah means that he corrects each and every one of his 613 desires of the soul by the reforming light, which is called Torah. If a person really feels and determines that he needs spirituality, then to the extent of the suffering, of the deficiency, that he regrets the lack of his bestowal, it means that he feels the exile. Então, amigos, o que ele está falando? Né? Ele está falando sobre essa questão do exílio da doação. Significa que nós, né, estamos na recepção, né, em exílio, afastados, né, da doação. Nossa natureza, como a gente tem dito sempre, é recepção pura. É recepção com desejo e com intenção de recepção. E por isso a gente, por causa dessa natureza, nossa substância mais íntima, a gente está em exílio da doação. E isso tudo é uma linguagem simbólica, né? Estamos falando, né, de processos internos. Então, o Ravi ele está falando, né, principalmente dessa frase, né, exílio da doação. Queria aqui uns excertozinhos só para a gente, né, reafirmar e lembrar. A pessoa ela recebe um despertar, né, em algum momento da vida, recebe um ponto no coração, esse ponto no coração, né, se desperta, e então ela se encontra, né, na consciência, né, da recepção, porque essa luz, né, que aparece da doação, né, do ponto no coração, ela ilumina o defeito, né, ilumina aquilo que ainda não está corrigido, né, o nosso desejo de recepção puro. E aí a pessoa se encontra longe, né, ela se sente longe da espiritualidade. Um exílio, né, dessa qualidade da doação, um exílio da espiritualidade. Um outro ponto que o Ravi falou, ele diz, quem que está em exílio? Aquele que se empenha em Torá e mitzvot. O mitzvot, eu esqueci de falar antes, né, são mandamentos. Né? Então, um judeu, né, religioso normal, ele segue, né, os mandamentos e a Torá. Né? E o que está dito aqui?
Lembrem-se que tudo isso aqui tá sendo, esse capítulo todo, né, está sendo falado para, né, o pessoal de Israel, né, judeus que normalmente se empenham, né, em cumprir mandamentos, né, e seguir a Torá, e seguir, cumprir os mandamentos, e fazem isso lo lishma, que é não em nome da divindade, mas em nome próprio, né, fazem para si mesmos, né, como desejo receber, para receber. Né, cumprem o que eles podem, mas fazem isso para obter salvação, para obter recompensa no mundo vindouro, ou coisa qualquer assim. Sempre um trabalho não em nome da divindade. Vocês se lembram que lo significa não, né? E lishma significa em nome dela, em nome da divindade. Não em nome da divindade, ou seja, em nome próprio. E esses que trabalham em nome próprio, eles estão em exílio. Quem é que está em exílio? Esses. Não? E então, quando a pessoa segue Torá e Mitzvot, na verdade, é uma busca por espiritualidade. Ele quer se corrigir a si mesmo. Né? E também, ao mesmo tempo, ele sente, né, quando a gente fala lo lishma, ele sente que ele está fazendo tudo para si mesmo. Nosso trabalho, né, dessas pessoas é para si mesmo. Ah, e ele diz também no finalzinho, né, que se a pessoa determina realmente que ela precisa da espiritualidade, que ela busca isso verdadeiramente, então ela constrói uma carência, né, constrói um desejo, né, uma falta. E ele está associando isso, né, que a pessoa se arrepende exatamente que ele não tem doação, né, essa falta de doação que na existência de só tem duas coisas, né? Doação e recepção. Se tem falta de doação, é equivalente a dizer, né, que existe recepção. E a pessoa se arrepende disso, né, que ele está imerso no seu desejo de receber, com o agravante ainda de usá-lo, né, para recepção. Então, isso aqui significa que a pessoa sente o exílio, ela sente que está no exílio da doação, o exílio da doação. Então, o exílio é uma carência, né, por doação. Como ele disse, exílio não é um homem de duas pernas, né, animais, né, de duas pernas andando eretos por aí, né, fora da sua terra. Não é isso. É um significado, né, simbólico, né, e espiritual, né, do que a gente está conversando. Tudo é espiritual. Alguém quer falar alguma coisa, Ivani? Vamos lá. Eu e minhas Sim. curiosidades. Segundo a Kabbalah, segundo o que o Ravi fala, o judeu ele tem 613 mitzvot para cumprir, certo? Sim. Ele cumpre essas mitzvot para si mesmo, pelo que eu entendi. Não, ele tem que cumprir para o Criador. Para o Criador. Em benefício do Criador. Em benefício do Criador. Não sei se está correto, mas eu falei para você que eu fiz um curso de judaísmo, né? Só um básico, né? Uma base judaica, não tem profundidade. Tranquilo. No curso, então, às vezes eu posso falar alguma coisa que está meio fora. Imagina, Ivani, aqui somos todos estudantes, né? Como então, digo, assim, você é um facilitador aqui, estamos todo mundo aprendendo. Pelo que o curso que eu fiz, eles colocam que o judeu é obrigado a cumprir as 613 mitzvot, certo? Isso Falam também que é impossível, né? Ninguém consegue, né? Mas eles dizem que para o judeu isso é um dever, né? Sim, agora, dizem. no caso, para as nações do mundo, vamos dizer, para os gentios, que somos nós, né, os não-judeus, seriam necessários cumprir no mínimo 7. Bnei Noah.
o Benoá. Tá certo isso mesmo? Isso é só o É que só uma consta. colocação. É o que consta, né? Os Bnei Noa, né? Como eles dizem, né? Aham. Afiliados ao judaísmo só precisam cumprir essas 7 leis, né? Essas 7 As leis. 613 também, elas são até impossíveis mesmo de cumprir todas, até porque algumas delas dizem, elas, por exemplo, são mandamentos que você precisa de cumprir dentro do templo. Não tem mais E não tem templo, mais né, no tempo. momento, Sim, então é impossível cumprir, né? sim, Mas sim. o E pessoal, essa parte da Kabbalah, ela foi dada a Moshe no Monte Sinai, é isso? sim, Sim, né? sim, Só para confirmar. isso, O que eu aprendi é que, na verdade, o Pentateuco foi dado depois que Moisés desce do Sinai, né? sim. Quando ele sobe, quando ele vai ao Sinai, foi dado essa parte da criação, essa parte mais mística, vamos dizer assim, mais espiritual, né, para ele, e Então, eu queria. não como a maioria tem conhecimento, que Moisés subiu no monte e recebeu a Torá. Na verdade, não, na verdade, ele recebeu a parte da criação. E depois que ele desceu, é que Deus foi dando a Torá a ele, certo? Na verdade, a gente aqui no nosso contexto, a gente está dizendo que todas essas histórias, elas não são literais, as histórias da Bíblia, são histórias simbólicas que remetem ao mundo das raízes. Sim. Então, tem um simbolismo, né, que vai se revelando à medida em que a gente vai é, compreendendo esses processos, né, que a gente Isso. chama de processos internos, né? Sim. Então, tem uma série de símbolos. Por exemplo, né, Moisés, né, Moshe, né, tem a ver com puxar, né, com recepção. O Monte Sinai, você sabe o que quer dizer Legal. Sinai em hebraico? É Monte do ódio, a montanha do ódio. Então, Nossa. aquilo que você tem que subir, né? A montanha tem um significado simbólico, né? Tem que ir Aham. até, né? Ele está corrigindo, né? Um ódio, né? Uma coisa dentro dele. Uma Sobe coisa. a montanha, né? Desce de lá, né? Com luz, etc. Essas histórias, né? São altamente simbólicas. Então, esse não é que seja místico, né? Esse digamos, as interpretações são representações, né? Como de Uhum. resto tudo mais na vida, como a gente fala. Nós temos uma representação da realidade dentro de nós. Não Sim. estudamos isso? Sim. Então, tudo é representado dentro de nós. Precisa ter uma linguagem para falar disso. Existe a Sim. linguagem da Bíblia, existe a linguagem da Kabbalah, existe a linguagem da Hadashah, da Halachá, existe uma O opção de linguagem. Talmud também, né? Sim, então, Tem linguagem das lendas, linguagem não sei o quê, tem uma opção de uhum. maneiras de falar, né, sobre isso, mas estamos nos referindo a eventos, né, do nosso mundo, vamos dizer assim, representados aqui na nossa percepção, o mundo dos ramos, mas querendo, né, se referenciar a Ah, processos espirituais que, né, a são o que elevação realmente existe. importa. Entendi. Então, Tá não bom. vamos materializar nada. Esse é um conselho, né, que a gente tem no estudo da Kabbalah. Cuidado para não materializar as coisas. Tá. Vamos imaginar que tudo que a gente estuda na Kabbalah, aqueles, né, cabalistas, grandes cabalistas, né, autênticos, né, como a gente diz, É. né? Então, a gente pode confiar, eles estão falando de atingimentos que eles tiveram. Eles não Sim. estão falando, né, de coisa que ouviram falar, estão falando de alcances, né? Sim. Entendi. Attainment, né, como a gente fala em inglês, né? Alcance, significando se apoderar disso, né, internamente, né? Entendi. Tá bom, obrigada. Ok, eu que agradeço a pergunta. Então, amigos, continuemos mais um pouquinho. Estávamos falando, né, daquelas fases. A gente falou lá da Babilônia, né, de Abraão, depois falamos de Moisés, né, do exílio, lá no Egito, e
Número 3 aqui. O povo de Israel já corrige um pouco o desejo de receber e, simbolicamente, ele constrói os templos, né? O primeiro templo. Dizem que a época da construção do primeiro templo foi a época de maior atingimento espiritual do povo de Israel. Consta, né? Número 4, o ego de novo volta a irromper e o povo de Israel sai para um novo exílio. Que exílio é esse? Esse exílio aqui é a diáspora romana. Então, aqui a gente está falando, né, do primeiro século, né, da Era Comum. Os romanos destruíram, né, o segundo templo, mataram lá, segundo consta, 1 milhão de judeus, levaram o resto preso para as galés, escravos, etc. E o povo de Israel sumiu nas nações do mundo, né? Se distribuiu pelo mundo afora, né? E então esse exílio, o povo de Israel realmente ele começa a se mesclar, né, com as nações do mundo. Fogem de Israel, né? E essa saída, né, é um sinal exatamente dessa revelação da espiritualidade, né, que existia em Israel para todo o resto do mundo, né, durante exatamente esse processo de exílio. Se a gente continua mais um pouco, estamos falando das fases, né, o livro e o texto, tá? Estamos aqui falando do que está escrito lá. Então, nessa época, né, do primeiro século, quando o povo de Israel sai, né, do, de Israel, na diáspora romana, é a época em que é escrito exatamente o livro do Zohar. Só para mencionar aqui, ah, essa, o livro mais importante, né, da Kabbalah, né, que impulsiona, né, realmente a humanidade, não naquela época, mas é dito que ele foi escrito para os dias de hoje, não para aquela época. Consta que ele foi escrito e foi escondido, né, e que só foi revelado muito mais tarde. A gente dá um pulo aqui para o século XVI para falar do Isaac Luria, né, da nossa Kabbalah, uma Kabbalah luriânica, como a gente diz, chamado lá do Santo Ari, né? E o Ari, como a gente já mencionou várias vezes, ele soube, né, aproximar a sabedoria da Kabbalah para o nível do desejo, né, que começava a evoluir lá no século XVI. E aqui, já na nossa época, né, no século passado, o desejo de receber, dizem que atinge, né, o patamar mais alto, e com isso acaba terminando o exílio, não tem mais necessidade do exílio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel, né, ganha, né, de novo o direito de retornar, né, regressa à antiga terra de Israel. A Assembleia da ONU lá decide isso. Aliás, até um brasileiro, né, Oswaldo Aranha, que presidiu e ajudou Israel na aprovação, né, desse retorno, de ganhar a terra de Israel de novo. E, para nós, né, o que fala é que no século XX a gente tem os cabalistas, né, o Baal Hassulam, né, e seu filho, aí, o Rabash, de novo, eles transferem, né, numa linguagem mais atual, esses escritos do Ari, né, eles vêm para nós nos escritos de Baal Hassulam e de Rabash, né, que é a Kabbalah que a gente estuda. Então, essas são, assim, a história, né, do ponto de vista da Kabbalah, né, do povo de Israel, as fases principais, né, segundo a sabedoria da Kabbalah. Né, nós estamos falando do contexto, né, da sabedoria da Kabbalah. A Franciele está perguntando aqui, por que é
por que que é tão comum a perseguição ao povo de Israel? Desculpa a pergunta, imagina, não tem nada para desculpar. Obrigado. Mas qual seria o próximo passo? Bom, a gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Franciele, né? Uma razão assim espiritual do antissemitismo, né? Por que que é comum essa perseguição? É uma ideia apenas, né, quando você vai avaliar lá. Pode aguardar um pouquinho? A gente já vai chegar lá nessa história bem explicada, ok? Não deixa eu esquecer, né? Quando chegar lá, a gente vai voltar, mas não vou esquecer, não. Bom, vamos falar. é, ok, Franciele, até daqui a pouquinho a gente fala disso. A questão também do outro conceito, que é interioridade, né, e exterioridade. O que isso significa? Vamos lembrar, nisso que está no livro-texto, que, mais uma vez, que esse livro ele foi preparado lá em Israel, né, para alunos israelenses, né? Então, quando o livro está falando nós, né, ele está falando deles, né, dos alunos lá de Israel. É só para dar um contexto, né, que às vezes a gente pode entender trocado. Então, aqui vamos ler. Isso está tudo lá no livro-texto, transcrito aqui. Né? Na época do primeiro e segundo templo, quando o povo de Israel vivia num alcance espiritual, eu mencionei, né, que dizem que o maior alcance, né, que Israel já alcançou foi na época do primeiro templo. Ele vivia lá, na terra de Israel. Quando o povo perdeu a sua conexão com a espiritualidade, ele também perdeu a conexão com a terra de Israel. Está falando dos ramos, né? A terra, né? E saiu para o exílio aqui na terra, né? No mundo dos ramos, no nosso mundo. A raiz espiritual dessa terra de Israel é o desejo pela espiritualidade. Deixa eu apagar aqui, que tem um negócio aqui. A raiz espiritual dessa terra de Israel é o desejo pela espiritualidade, doar, que se consegue corrigindo as nossas relações mútuas entre nós, de ódio gratuito a amor gratuito. Somente sobre essa base, que é uma sociedade corrigida, né, que funciona segundo esse mandamento de ama o teu próximo como a ti mesmo, a gente vai poder viver com segurança. Quando comecemos a nos assemelhar ao atributo de doação, mesmo que seja desejar somente no início, gradualmente todas as bondades da terra de Israel serão reveladas. Ainda não nos dedicamos, nós aqui eles, né? Ainda não nos dedicamos a corrigir a relação entre nós, de amor próprio para o amor ao próximo. Nós chegamos a Israel, a terra de Israel, fisicamente, materialmente, mas interiormente, todavia, a gente ainda está no exílio. Estão falando deles, né? Vamos sempre lembrar disso. E isso está lá no livro-texto. Então, está lá também dizendo que a passagem do exílio à redenção é uma mudança interna e profunda na percepção da realidade, na percepção da vida do homem. A passagem de uma realidade que glorifica o exterior, o nosso mundo, os resultados materiais nesse mundo, a uma outra realidade que venera a interioridade, né? O que sente o coração, as razões espirituais da realidade do nosso mundo, a correção do desejo, a intenção correta, a importância da doação e etc. Baal HaSulam, sobre interioridade e exterioridade, ele comenta que, assim como a gente tem direita e esquerda, né, positivo e negativo, doação e recepção, a gente também tem interioridade e exterioridade. Isso ele fala na introdução ao livro do Zohar. É uma das introduções dele, lá no item 66. Eu vou ler aqui literalmente. Leve em conta que tudo está composto de interioridade e exterioridade.
Os israelitas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, geralmente são considerados a interioridade do mundo. E as 70 nações do mundo, são consideradas como a sua exterioridade. Também, dentro de Israel, também tem interioridade e também dentro de Israel há interioridade, que são os fervorosos crentes de Deus. E a exterioridade, aqueles que não se entregam por completo ao trabalho de Deus. São alguns mais religiosos e outros leigos, vamos dizer assim. Mesmo dentro das nações do mundo, aí já somos nós aqui, né? Há partes internas, que são os justos entre as nações, e uma parte externa, que são os rudes e prejudiciais entre eles. Também, dentro dos devotos de Deus, que há dentro de Israel, também tem interioridade, que são aqueles dotados da compreensão da alma, da interioridade da Torá, dos seus segredos da Torá, e a exterioridade, que são aqueles que simplesmente observam a parte prática da Torá, aqueles que cumprem Torá e mandamentos e etc., observam os ritos, né, observam a parte prática da Torá, mas, eventualmente, não têm compreensão da alma, da interioridade da Torá e dos seus segredos. Em cada homem, continuando aqui, de Israel, há uma interioridade, que é o Israel dentro dele, sendo o ponto no coração e os desejos de doação, e uma exterioridade, chamada as nações do mundo, dentro dele, sendo o próprio corpo, nossos desejos materiais que são associados, né, com o corpo. Mas, inclusive, as nações do mundo podem ser consideradas prosélitos, porque, ao dividir a sua interioridade, eles se transformam em conversos das nações do mundo, que vieram e se anexaram à espiritualidade, quais os filhos de Israel. Não quis ler essa parte aqui, né, que Baal HaSulam tinha falado, né, sobre interioridade e exterioridade. Agora, vamos, para a gente ir encerrando, fazer uma autocrítica deles, né, o papel de Israel no mundo. Como é que seria isso? Para isso, eu vou passar um vídeo para vocês, depois a gente faz uns comentários sobre isso. Vou passar outro vídeo. Deixa eu preparar o outro vídeo aqui, porque eu tenho que colocar ele para rodar. So you were saying that the whole situation, if we take our nation... E colocar também as legendas neles para a gente poder... As legendas em português. Ele chama-se O Papel da Nação de Israel. Deixa eu tirar essa forma de compartilhar, para a gente compartilhar em tela inteira. Fica mais fácil. O som está preparado e a gente pode soltar o vídeo. So you were saying that the whole situation, if we take our nation at the moment, our nation is a separate issue. It's an issue? We have a very big problem because we possess the method, and the fact that we detain all of humanity from arriving at perfection and eternity, so we feel it back from all of humanity. So anti-Semitism begins to grow again, and all the nations, even those who don't know us, who we've never had any connection with, also subconsciously feel that something depends on us, that we are to blame for everything that is happening in the world. It's not simple. It's rooted in all the souls, in their root. And it's true, we are to blame. We are to blame? Yes. This may be another issue which is very wide and very delicate, but that's the way it is. And we are the chosen people because we possess the method, the wisdom of Kabbalah, which actually lifts humanity above this world. To the extent that we don't manage to do it in time, that we don't understand and refuse to acknowledge that it is our duty to serve as a light for the other nations, to
to this extent we bring upon ourselves trouble. Bala Sulam says that if we don't want to come close by ourselves, the powers that will force us to attain spirituality, to attain the purpose of creation, will be very hard and cruel. Therefore, very bad times lie ahead. That's why we, so to speak, come out of our hiding. And we really ask for the attention of the people of Israel to really see that here, in this wisdom, in this ancient method which is now being revealed, that it is being revealed in order to save us. We, as the chosen people, first have to adopt this method ourselves, and then use it to bring the whole world to tikkun, correction. It is written in the Zohar, and all the Kabbalists write about it in their books, and I hope we will succeed. Otherwise, our situation here in the land of Israel, and all over the world, as a nation and as Jews in general, will be very unpleasant. It will be very unpleasant. It is already unpleasant. Are you saying it'll be more unpleasant? But we're still here sitting and talking and... Oh, I see. It's still very different from what's approaching. And this obliges us to appear in all kinds of media channels and to reach the people and to awaken them. Because our fate and the world's fate depend only on this. And according to the Zohar, or Bala Sulam, will we succeed in doing it? Let's hope we will. Because, after all, the interest in the wisdom of Kabbalah as it seems now is growing. It begins to attract and to interest people. The global crisis and the despair in the world and drugs, all of this pushes humanity into a search. And I hope we, on our part, will be able to present this wisdom in an easier way, in a way that is closer to the nation. And so we will succeed. Succeed? What do they say? We must succeed. No choice. Okay. Okay, let's hope we succeed. Então, amigos, essa fala, né, vamos dizer assim, né, do Rav, onde é que está aqui? Alguns pontos. O Rav disse que o povo de Israel, quando ele fala nós, né, ele está falando do povo de Israel, todo esse capítulo, ele está dizendo que subconscientemente, por todas as nações do mundo, o povo de Israel é responsabilizado por ele não cumprir esse papel espiritual, vamos dizer assim. Ele disse, né, que as nações do mundo elas sentem subconscientemente que algo depende de Israel, de nós, e que nós somos culpados, então, de tudo que acontece no mundo. Isso não é simples, né, mas está enraizado em todas as almas, está na raiz da espiritualidade geral. E o Rabi diz que é verdade, né? Nós somos culpados. Nós aí, mais uma vez, né, estamos falando de Israel. E ele diz que isso é uma coisa muito delicada, né, de dizer, mas é assim que é. Nós somos o povo escolhido, porque nós possuímos o método, a sabedoria da Kabbalah, que na realidade eleva a humanidade acima desse mundo. E, na medida, né, na extensão que a gente não consegue fazer isso a tempo, que não compreendemos e recusamos reconhecer que é o nosso dever servir como uma luz para as outras nações,
a gente traz problemas sobre nós mesmos. Então, aí chegou a hora em que a gente pode responder a Franciele, né, que estava perguntando por que é tão comum a perseguição ao povo de Israel. Então, o que a gente viu aqui nessa fala do Rav é que há uma razão, né, espiritual, né, para esse antissemitismo. Como a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui, em comentários, é dito que é como se Israel tivesse parado na porta assim, da espiritualidade, não entra e não deixa ninguém entrar. Tem uma fila enorme atrás querendo entrar, né? Vamos ver isso mais um pouquinho em outras leituras, né, do livro-texto que falam exatamente sobre isso aí. Então, vamos ler aqui rápido. A chama interna de garantia mútua, o Arvut, né, garantia mútua que uniu o nosso povo ao longo dos anos, se apagou. Lamentavelmente, a única razão que nos leva a nos conectar na realidade da vida de Israel aqui dos anos 2000, nossos tempos, são golpes externos. Tem uma guerra, né, que une o povo de Israel por um momento, catástrofes naturais nos unem por um momento, o terrorismo nos une por um momento, e quando a ameaça desaparece, nós voltamos à separação. O Rassulam disse sobre isso, uma citação, e nisso a gente se parece como um saco de nozes. As nozes estão unidas como um só corpo, só por causa do saco, né? Mas estão unidas só por fora, só pelo saco que as envolve e as une, não pelas nozes em si. Toda carência se encontra na falta de unidade natural interior. Todo o poder da união vem de um elemento externo. Na metáfora aí do saco de nozes, as nozes só estão juntas por causa do saco. Né? Israel só tem unidade num momento de guerra, num momento de catástrofe, num momento de terrorismo, etc. Isso que ele está dizendo. O livro-texto. Segundo o plano da criação, o nosso papel como povo é unir-nos e dar exemplo ao mundo de uma vida corrigida. A separação é a causa de todas as enfermidades e as crises que castigam a nossa sociedade em ritmo crescente. Aqui ele está falando daquela porta, né? Imagina uma longa fila que conduz a uma pequena porta, do outro lado se encontra um rei bondoso, o Criador, que reparte tudo, todo bem, e nós, o povo de Israel, estamos parados na porta há muito tempo, e a fila atrás de nós faz muito que perdeu a paciência. E o que a gente estava falando de antissemitismo, o Franciele, tem a ver com isso aqui, né? Que em algum lugar do subconsciente de todas as nações do mundo ainda há a sensação de que o povo de Israel é a causa de todos os males do mundo. A correção do mundo depende de Israel, simbolicamente do que Israel representa, né, da doação, etc. E assim estão dispostas as coisas no plano da criação, ponto. E como não fazemos o suficiente para a correção do mundo, o dedo acusador de todos, né, se dirige para nós, mesmo inconscientemente, mas com razão. É o caso do antissemitismo. E, acabando esse texto, os olhos do mundo estão voltados, no momento de forma inconsciente, para nós, para essas pessoas chamadas Israel, em seu interior, e para o povo de Israel exterior. Chegou o momento de passar do mundo fictício e material de separação para outro de verdadeira união espiritual. O Rav Kook escreveu, o Rav Kook foi o rabino-chefe lá de Israel, toda a humanidade tem direito de se unir numa só família. Então, amigos, Franciele, então, respondemos aí a sua questão? Ai, oi, Carlos, acho que sim. É bem complexo, né? Ao meu ver, assim, a situação é. Então, é como se a gente cocriasse, né? Fosse
o causador do próprio antissemitismo, né? Sim. É. No caso, o que ele está dizendo é que, simbolicamente, né, o povo de Israel, né, que, como consta, né, recebeu a revelação, né, da criação, né, lá no Monte Sinai, como dizia a Ivani agora há pouco, aí, recebeu a Torá, né, fez aliança, né, com o Criador para fazer esse papel, e, segundo o Rabi, não está fazendo. E subconscientemente, nas raízes espirituais, né, todas as nações sabem disso. E então há uma certa raiz, né, espiritual, né, para o antissemitismo. Ele faz uma autocrítica, né? É, é, é uma autocrítica. Também Eu tenho serve como som, Carlos. autocrítica. Oi? Ah, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, porque eu pensei que esse computador não pegasse. Ah, Assim, fazer uma colocação, essa questão de antissemitismo, desde do Holocausto até antes, né? A questão do 9 de Ave, quando começou que o povo foi designado a ver a terra prometida e voltou com má notícia, né? E dali em diante veio uma promessa que Israel sofreria, porque tinha uma missão, né? Israel tem uma determinação que é o sacerdócio do mundo. É aquilo, nós aceitamos a Torá. Se nós aceitamos a Torá, nós temos um diferencial. Não somos diferentes de ninguém, mas esse diferencial ele gera essa questão. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que devemos. Então, você vê lá atrás, né, o livro de Êxodo, se não me engano, ele descreve o Holocausto não de forma literal, né, como a gente diz, mas eu fiquei assim abismado com o Rabino interpretando tudo aquilo que estava escrito ali, que era literal, mas literal o que a gente estava fazendo de errado na Alemanha. O povo na Alemanha ele deixou de lado a espiritualidade e se assimilou ao povo judeu. Então não tinha mais distinção entre ao povo alemão, não tinha mais distinção entre alemão e judeu. Tirou o hebraico, tirou as rezas, botou na língua original da Alemanha e não precisava mais guardar as mitzvot, etc e tal. Então estava escrito que ia acontecer e aconteceu. E aconteceu realmente. E depois vieram outras questões, na Espanha também, em Portugal também, e todas elas. Então, o povo de Israel, o Galo cantou aqui, é a mensagem. O povo de Israel ele tem essa incumbência. Se ele não fizer, ele sofre sérios problemas. Aí as pessoas, no interior espiritual, nem elas sabem por quê, mas elas sentem na alma, é aquela coisa, né, de não ter empatia pelo povo de Israel por essa coisa que nos foi dada, que eu não posso dizer que é um privilégio, mas é uma obrigação. Ainda mais para mim, que sou judeu, bineno sim, sou judeu que fui convertido, tenho raízes judaicas, e quando eu percebi, eu entrei mais dentro do judaísmo. Eu tive a opção de entrar ou não, mas eu fui. Agora, o problema é meu. Se eu não fizer, desculpe a expressão, eu estou roubado. As coisas não vão ficar bem para mim. Então, eu vejo bem dessa forma. É porque não dá para falar tudo, né? Confie sempre na misericórdia, né? Como a gente fala, né? Dentro da Cabalá mesmo, né? O amor vai cobrir todas as transgressões, o amor cobre todos os crimes, né? Está escrito aí. No final vai dar tudo certo. Pessoal, terminando aqui, o último assim, item nosso, né, é a importância da disseminação. Vou compartilhando aqui a importância da disseminação. Queria só comentar com vocês que uma regra importante em a gente disseminar, o Rafa estava falando disso, né? Tem que disseminar, Kabbalah, ele
né, resolveu sair dos esconderijos, né, ensinar Kabbalah e etc. Né, isso chama-se disseminação. Uma regra importante, né, nessa disseminação é que não tem coerção na espiritualidade, ou seja, a gente não deve impor, né, essa sabedoria a ninguém, nem pode, porque não tem mesmo coerção na espiritualidade. Então, continuando, a nossa vida toda é como se fosse uma disseminação, né? Porque é considerado, né, que nós, na realidade superior, nós já estamos todos nós unidos, né, numa rede só. A raiz espiritual nossa é a alma de Adão Arishon, toda conectada, e essa é a realidade para a qual a gente tem que voltar reconstruindo, né, entre nós essa rede, essa realidade. Então, nós, mesmo no nosso mundo, a gente se influencia uns aos outros, né, mutuamente. Nós estamos todos ligados, né, estamos todos conectados. Né? Então, como a gente está aqui, né, no nosso mundo, a gente fala muito na Kabbalah nesse jogo, né, que o Criador coloca a gente, nesse palco, né, no teatro, né, da vida aí, a gente deve procurar, né, o melhor, né, procurar um método mesmo da gente corrigir essa nossa natureza, né, um método de verdadeiramente amor, né, doação. E a nossa intenção, mais do que de correção própria, deve ser a intenção de corrigir os outros, corrigir a humanidade inteira. E para que isso seja, né, uma doação, né, não para nós mesmos, mas para outros, né, que não nós. E com isso aí a gente está encerrando, são exatamente 22h30, o nosso livro-texto, né, nós escrevemos, né, foi escrito, né, o nosso curso aqui com esse desejo, e nós desejamos, então, como dizem, né, os judeus, aí, um lehaim, né, que significa a vida, né, para todos nós aqui, um lehaim. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte e no domingo que vem a gente já começa com a segunda parte, né, o curso intermediário. Não é necessário uma inscrição nem nada, vou continuar normalmente, né? Mesmo canal, né? Mesmo bate-canal, mesmo Zoom, mesmo tudo igual. E então, dito isso, nos encontramos no domingo. Eu queria perguntar se terça-feira vocês querem se encontrar, uma aula que não é aula, muito pelo contrário, é um encontro, né? Pergunta, resposta, conversar sobre alguma coisa. O que vocês acham? Abram aí o canal ou escrevam. Acho bom, Carlos, tirar um pouco as dúvidas daquilo que não ficou muito claro, né? Tá bom. Importante. Então, Eu tá também bem. acho, Carlos, é bom a gente se encontrar também para isso. Tá bom. Ótimo. Então, combinado. Então, terça-feira a gente se vê, mesmo horário, tudo igualzinho. Certo? Se Tá Deus bom. quiser. Eu vou reformatar meu notebook amanhã, que vocês notaram que ele está dando uns defeitinhos, de vez em quando some imagem e tal. Resolvi dar uma reformatada nele, combinei com o técnico. Mas um dia faz isso. Terça-feira eu acho que não tem problema. Em última análise, a gente faz aí com outro computador, celular, alguma coisa. Então, até terça. É isso? Então, amigos, Obrigada, é isso aí. Carlos. Vai lá, torre, retorno. Imagina. Obrigada, Prazer. boa noite. Forte Obrigado. abraço. Tá certo. Vivi vai botar uma musiquinha, Vivi? Isso é importante. Vai colocar um filme do intermediário. O que vai ser o próximo curso? Legal. Sim. Bom, é bom. Legal esse aqui. Vai colocar, Vivi? Não apareceu? Tá aparecendo a música e o... Tá aparecendo, então vou colocar de novo. Mas estava indo. Tava aparecendo? Tava. Tá, então tá bom.
Eu vou começar de novo, desculpa então. É. Isso aí, amigos. Obrigado, Vivi. Então, amigos, até terça e até Terça, domingo. amigos. Até mais, tudo bom a todos. Até, boa noite. Shalom, Obrigada, Maratora a gente. todos. Shalom, a todos. Good